Há quem diga que mentir faz parte da natureza humana, mas outros defendem que esse argumento só serve para amenizar a culpa e justificar um ato errado. Qualquer que seja a razão, o fato é que uma pessoa conta, em média, 3 mentiras durante uma conversa de 10 minutos, como já mostrou um estudo britânico. Mas quando a mentira deixa de ser inocente, passa a representar uma situação mais complexa. E quais as razões que nos levam a mentir? Conversamos com a psicóloga Janaína, que nos tirou essas dúvidas. Conforme a evolução, né, dos seres humanos, em algum momento nós aprendemos a mentir, né? E ou nós mentimos para omitir alguma coisa, né, para ter ganhos com isso, né? Ou para a gente acabar saindo ali de alguma situação indesejada. E até que certo ponto que essa mentira atrapalha a pessoa e isso precisa ser tratado? Quando está causando prejuízos tanto para ela quanto para outras pessoas. Porque nós, no nosso dia a dia, nós mentimos, né? Aquelas mentirinhas saudáveis que nós contamos, né? E desde criança nós fazemos esse comportamento. Agora, a partir do momento que isso se torna constante, né, e causa prejuízos tanto para mim quanto para outra pessoa, aí precisa ser avaliado, porque aí nós temos alguns transtornos, né? Transtorno de conduta, né, transtorno opositor desafiador, né, que tem características, né, da mentira. Esse comportamento precisa ser analisado. E tem casos que precisa até de tratamento. O tratamento é feito na psicoterapia, né? A partir desse contexto, nós mostramos para a pessoa, nós identificamos qual que está sendo a função desse comportamento de mentir, né? E aí, através de psicoeducação, né, nós mostramos para a pessoa, né, quais são os prejuízos que isso está causando, né? Não temos evidências de medicamentos, né, que são usados, né, no tratamento, a não ser que esteja alguma outra comorbidade junta, né? Mas o principal é identificar qual que é a função desse comportamento de mentir e, através disso, na psicoterapia, nós vamos ajudando essa pessoa. Tem alguma forma de identificar que a pessoa está mentindo? Tem como, ou pela expressão, ou pelo comportamento? Temos, né? Ali, através de gestos, né, verbalizações, né, as pessoas, quando vão mentir, a não ser que aquela pessoa já tenha, assim, muito hábito, então ela já conseguiu modificar ali os comportamentos dela, mas se é uma pessoa que não tem o hábito de mentir, quando ela vai mentir, nós percebemos alguma diferenciação no tom de voz, né, nos gestos que essa pessoa faz, e a partir disso, e é lógico também a gente verificando se aquilo que a pessoa falou está correto ou não, né? Porque muitas pessoas também mentem, muitas vezes para evitar alguma discussão ou para esconder alguma coisa, mas isso tem que ser bem avaliado para não trazer esse transtorno. Sim, né? É igual eu coloquei lá no início, quando nós mentimos, nós temos um ganho com isso, né? Então, as pessoas também, em questões mais sociais, né, dessa mentira mais aceitável, normalmente é para fugir de alguma situação, né, que vai trazer, por exemplo, se você chega atrasado no serviço, né, você fala assim, meu Deus, o celular não tocou, mas não é, tocou e você foi lá e colocou no soneca e cochilou mais um pouquinho, né? Mas aí você mente para quê? Para não ter uma perda ali social, né? Para o seu patrão falar assim, não, então tá, né, dessa vez eu vou relevar. E segundo informações de pesquisas, em uma conversa de 10 minutos de algumas pessoas, é verdade que pelo menos umas 3 vezes a pessoa já mente, assim, é verdade isso? Olha, não que eu tenha esse conhecimento, né? Vai depender muito de qual que é esse contexto da pessoa, né? Com quem que ela está conversando, porque nós selecionamos o nosso comportamento a depender de onde nós estamos. Então, se nas nossas conversas eu aprendi a mentir para você, sim, eu vou ter esse comportamento. Se nós conversamos 10 minutos, pelo menos 5 minutos eu vou mentir para você. Agora, em outros contextos que já não foi aceita essa mentira, né? Eu vou tender a mentir menos. A mentira pode acontecer em todas as idades. É por isso que é muito importante o assunto ser tratado bem, dentro de casa. Eu tenho uma alta procura, né, dos meus pais, desde crianças pequenas, a partir dos 5 anos, até na fase da pré-adolescência. A pré-adolescência é o que eu tenho mais queixa. Só que o que eu vejo é que essas crianças, elas mentem, né, por um contexto familiar. Né? Então, esses pais descredibilizam o que aquela criança fala, né? Ou senão, quando a criança conta alguma coisa e fala assim, será que é verdade? Né? E nisso daí a criança vai entendendo o quê? Para que eu vou contar a verdade se você não acredita em mim? Né? Então, essas crianças, ela tendem a aumentar esse comportamento de mentir por esse contexto social também. E qual que é a orientação que você deixa aos pais que estão assistindo a matéria referente a esse assunto?
validem o que o seu filho fala, né? Eu sempre falo assim, para um comportamento ser modificado, nós precisamos reforçar aquilo que nós queremos. Então, quando o seu filho contar alguma coisa para você, valide esse comportamento. Né? Não fique colocando dúvida naquilo que ele está falando. É lógico que se é um comportamento que você sabe que é de mentira, né? Você não pode chegar e falar assim, mas você está mentindo. Né? Avalie o porquê que essa criança está mentindo. Né? Quais é o contexto que faz essa criança mentir. Né? Normalmente são em questões de tarefas, né? De notas. Né? Então, o principal é esses pais validarem essa criança e também não ensinarem essa criança a mentir. Porque muitos pais, né, ensinam a criança, nós aprendemos por observação. Né? Então, quando nós somos crianças, nossos pais falam assim, ó, quando chega alguém, fala que eu não estou em casa. Você está ensinando essa criança a mentir, né? E as crianças, ela não tem uma maturação cerebral. Então, se ela entende que nesses contextos ela pode mentir, em outro também ela vai mentir. E aí, como que você vai ensinar para ela que em algumas situações podem e outras situações não podem? Então, o certo é, sempre ensine essa criança a falar a verdade.